Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista. Já estamos no último sábado do primeiro mês deste novo ano, 30 de janeiro de 2021. Connosco o Presidente do Município, o Sr. Professor Alan Menezes. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez por estes minutinhos. Começaríamos, se calhar, por falar em coisas agradáveis, não sei, ou talvez não. Sim, vamos ver. Neste tempo precisamos de coisas agradáveis. Vamos ver. Esta semana surgiram aqui no Fanal, aqui bem perto da sede do Rádio Clube de Angra, umas vedações, uns apetrechos, enfim, que dão a sensação que ali naquela zona onde vai habitualmente... surgir o Jardim José Agostinho. Está então boas notícias. O que é que vai acontecer ali? É uma obra que devia ter começado no verão passado ou até mais cedo. Quase como sequência da questão do Fanal, não é? Exatamente, só que teve um conjunto de peripécias, entre as quais os atrasos que estas coisas do Covid estão a colocar. Este ano 2020 foi um ano... Enfim, um ano anormal. E dentro dessas anomalias houve aqui alguns atrasos muito substanciais em obras. E um desses atrasos foi este, que agora vamos ver se o conseguimos recuperar. As pessoas, já em tempos falámos nisto, sabem que há ali um conjunto de aquelas barracas de vendas de coisas turísticas que estão encostadas à parede. Lá em cima, fronteiriças com o hotel, sim. Com o hotel. Vão transitar para encostadas à parede ali naquela zona. Ou seja, a parede de trás vai ficar um parque. A parede junto à junta de freguesia. Junto à junta de freguesia, vão ficar de costas para a junta de freguesia, não vão ser aqueles módulos, foram os módulos normalizados para ficarem todos iguais e criar ali um polo destinado exatamente a estas questões do turismo, que infelizmente agora está tudo fechado, mas esperando por melhores dias. Ali outras e cria-se, digamos, uma leitura do ponto de vista estético muito melhor e permite-se também libertar aquele espaço lá em cima que não era o mais adequado, que lhe foi colocado lá. Sim, e recupera-se aqui um espaço que em todo o ordenamento que tem sido feito na entrada da cidade estava ali um bocadinho estava ao abandono e fica ali um jardinzinho que não é assim grande coisa, pois tem aquela dimensão. Fica um jardim que será com certeza bem decorado e foi desenhado por uma equipa da especialidade que, entre outras coisas, tem uma homenagem... Técnicos do município? Não, foi uma encomenda feita a uma empresa da especialidade. E vai incluir um memorial ao José Agostinho. Portanto, esta é a Avenida de José Agostinho, onde, aliás, não está aqui o Rádio Clube de Angra, e lá embaixo faz todo o sentido lembrá-lo, porque foi o nosso maior e mais relevante cientista. Apesar daquele largo ser o de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, não é? Já foi, quer dizer, o Gago Coutinho e Sacadura Cabral ficaram um bocadinho sem lugar quando se fez a continuação da avenida. Portanto, o jardim vai-se chamar José Agostinho e vai ter lá um José Agostinho que é feito nestas novas tendências artísticas, portanto uma espécie de azulejo colorido grande que tem a efígie do José Agostinho e tem ali um memorial lembrando quem ele foi e a obra dele, de forma a também dar algum corpo à avenida, já que a avenida tem este nome, mas não tem nada que o recorde. O que coloca já aqui uma outra questão, que é aquele espaço por norma servia uma vez ao ano para receber ali as ditas feiras populares, nomeadamente nas São Joaninas, a acontecer onde é que elas... Vão ter que transitar exatamente para o lado oposto, para o parque de estacionamento por detrás do Forno da Cal. Portanto, neste planeamento foi feito assim, de maneira que as coisas transitam do lado direito para o lado esquerdo da... Ficam todos mais ou menos enquadrados naquele espaço. E fica com uma vantagem, é que, do ponto de vista do arranjo urbano desta zona da cidade, que é uma entrada nobre da cidade, tínhamos ali um triângulo em muito mau estado e que não... Sim, aliás, até parece que há ali uma viatura que foi mais ou menos abandonada por ali, porque os próprios jardineiros da Câmara ou da Junta de Freguesia, quando lá vão cortar a relva, já não conseguem encostar à volta daquela viatura, não é? Alguém se esqueceu dela ali. Esqueceram-se do lucro. É uma chatice. Agora o empreiteiro há de retirá-la de lá. Com certeza. Esta é uma preocupação realmente da Câmara, embelezar aqui estas entradas da cidade e dar um ar mais urbano a esta zona. E tem acontecido, há ali recentemente um monumento, enfim, digamos assim, uma espécie de escultura que foi posta ao pé das tais barraquinhas do turismo, lá mais acima, naquele espaço maravilhoso para ver um pôr-do-sol. A própria rotunda da Escola de São Carlos também muito recentemente teve... Sim, aí uma iniciativa e uma excelente iniciativa da Junta de Freguesia de São Pedro, que se empenhou muito em resolver a questão da rotunda, que estava também um bocado ao abandono, e nós temos vindo uma a uma a tentar resolver estas questões nas entradas da cidade, pelas diversas zonas, para dar um ar mais urbano a isto e também criar aqui alguma memória de figuras
que foram figuras marcantes na história da nossa cidade. Foi por isso Já que, assim foi, por exemplo, com a ampliação do jardim público, não é? que se lembrou o Hotel Espalhinha, que também já tem lá o seu busto. Foi assim também em relação ao Dom Afonso VI, ali em cima no Pico das Cruzinhas. Vai ser assim agora com o Tenente-Coronel José Agostinho, aqui na avenida que tem o seu nome. E também estamos numa fase muito avançada de finalmente fazer um monumento que foi prometido nos anos 60 e que andou para trás e bem, nunca se chegou a fazer, que é uma memória também ao Escorte Real e ao descobrimento da América do Norte, para colocar aqui no Alto das Covas, aqui nesta ilha que tem as Amoreiras aqui diante do chafariz. Não me está a dizer que vai cortar as Amoreiras, Presidente. As Amoreiras algum dia vão Meu Deus, um problema já agora aqui. Bom, já foi um problema do outro lado, diante da escola, mas felizmente as novas Amoreiras já estão maiores do que as outras que estavam lá. Facto, e de facto os passeios estão ali todos numa situação. Sim, uma das árvores está... Não podemos querer inclusão, e desculpa interrompê-lo, mas não podemos querer inclusão por um lado e permitir que as entidades públicas façam o melhor para as pessoas que têm mobilidade reduzida, nomeadamente nas suas deslocações à cidade, e depois, por outro, nos insurgirmos contra aquilo que é necessário fazer para permitirmos essa inclusão. Bom, se nós estivéssemos a falar de árvores historicamente valiosas ou árvores que tivessem algum particular significado por razões ambientais... Sim, já nem sequer os miúdos queriam bicho da seda, portanto já nem sequer bem às árvores para apanhar as folhas. Que foram plantadas há relativamente pouco tempo ali e que estão a atingir o seu ciclo normal de vida. As outras que estavam diante da escola estavam cheias de térmitas e cheias de bichos e tinham mesmo que sair. Já saíram, foram plantadas mais árvores até do que aquelas que estavam antes lá e que felizmente estão em belíssimo estado e esperamos que continuem assim, que cresçam rapidamente. Algumas delas já estão maiores do que as árvores que elas substituíram. Em relação a estas aqui, não é preciso substituir todas, mas aquela primeira que está virada cá para o... E o Escorte Real no Alto das Covas, quando, por exemplo, temos um jardim do Escorte Real? O Escorte Real no Alto das Covas tem um significado, primeiro porque é uma obra antiga. Estamos a falar de uma obra que foi feita nos anos 40 e que está ali em modelo no museu. O modelo de gesso nunca chegou a ser... Depois concretizado e que agora vai ser concretizado. E estamos a falar também de uma posição simbólica. Eles descobriram o mar para o ocidente e, portanto, ficam virados no fundo. Vamos pô-lo a olhar pelo eixo da avenida abaixo em direção ao mar para o ocidente. Portanto, para o sítio para onde eles navegaram. Portanto, acho que faz sentido. E, além disso, também marcará com certeza a nossa paisagem urbana de outra maneira. Estamos a falar de uma escultura de uma grande envergadura, não é? E quem também de grande envergadura anda tapado há algum tempo é Álvaro Martins Homem, ali nas avenidas. Hoje, o que é que lhe está a acontecer, Presidente? Nós tivemos que lhe comprar uma saia nova porque ele estava um bocadinho descomposto e estamos a dar-lhe um jeitinho porque o Álvaro Martins Homem é uma obra também de um escultor de referência de meados do século Poucos saberão que Álvaro Martins Homem saiu da Praça Velha para aquela rotunda. É verdade, saiu dali e infelizmente, como se trata de uma estátua feita em Liós, que tem algum grau de vulnerabilidade química. Erosão, digamos assim, não é? Ela reage quimicamente com o ar e com os ácidos que se formam ali, e o resultado é que ela tinha já grandes defeitos, particularmente no saiote que o senhor tem na espada. Foi necessário refazê-la, foi contratado um escultor que, infelizmente, mais uma vez, questões do ano de 2020, era suposto ser uma coisa que se fazia num instantinho, ninguém dava por isso. O senhor veio, depois veio o Covid e o senhor demorou imenso a voltar, voltou agora. Esperemos que dentro de algumas semanas o Álvaro Martins Homem possa outra vez apresentar-se em público. Ele está pudicamente revestido porque lhe tiveram que tirar a saia. Mas é de facto importante nós valorizarmos esta história e de facto aí merece os parabéns o Presidente e a sua equipa pelo facto de ao longo destes seus mandatos ter tido esta preocupação de recuperar um pouco daquela que é a extraordinária história de Angra e que muitos da minha geração e atrás de mim particularmente não têm tanta noção, não é? E esse trabalho tem vindo a ser feito e é fundamental. É fundamental fazê-lo e precisamos também de valorizar a paisagem urbana da cidade, ou seja, uma cidade de património mundial. E nós, para uma cidade com estes pergaminhos, temos manifestamente poucos memoriais, sejam lápides, sejam estátuas, sejam outras coisas, que lembrem aquilo que foi acontecendo em cada um dos lugares. E essa é uma preocupação que temos tido, temos vindo a colocar, já o fizemos, por exemplo, ali no busto do Prior de Crato, que está no Largo do Prior de Crato, que estava sem identificação nenhuma, as pessoas nem sabiam o que era, também já está lá uma placa que diz quem ele foi e o que é que fez.
E temos vindo assim a recuperar estes espaços simbólicos. Aliás, começaram quase pela Batalha da Salga, não é? E na própria Vila de São Sebastião. Também se colocou lá um azulejo que lembra isso, também se colocou um outro azulejo que lembra o desembarque, também lá na Baía das Mós, e temos vindo a tentar recuperar estas memórias e colocar marcas físicas que permitam às pessoas ligar os acontecimentos do passado a espaços concretos do território. E é isso que se está aqui a tentar fazer. Vamos fazê-lo agora, o mais próximo será o José Agostinho, e o seguinte, se tudo correr conforme previsto, será neste caso é o Corte Real. O Corte Real, sim. Porque nós temos a mania de dizer os Corte Reais. Mas na verdade são os Corte Reais. Ou seja, a família. Aquela estátua não é nenhum dos Corte Reais em particular, é um Corte Real simbolicamente, que simboliza os vários membros da família que se distinguiram extraordinariamente, quer no arranque da urbanização e do crescimento desta cidade, quer depois também nos descobrimentos para o oeste, numa ligação que nós aqui desta ilha muito prezamos, que é a ligação à América do Norte. São homens que exploraram as costas daquilo que agora é o Canadá, o que é agora o Massachusetts e Rhode Island, num tempo muito anterior àquilo que depois foram os descobrimentos europeus naquela zona. Portanto, são homens que foram verdadeiramente pioneiros, quer na vertente urbana. É preciso não esquecer que é verdade, se Álvaro Martins Homem arrancou com esta cidade, acabou por se transferir para a praia e acabou por ir governar a praia e acabou lá a sua vida e lá montou, digamos, as suas casas, e foi sucedido aqui em Angra pela família Corte Real. Quando diz que esta homenagem aos Corte Real vem da década de 60, significa, portanto, que a Câmara Municipal ainda no anterior regime terá tomado esta posição, mas que nunca nenhum aconteceu um conjunto de questões estranhas. A estátua que está neste momento, o molde que está no museu, foi feito não para Angra, foi feito para Lisboa, foi feito para um jardim que deveria ter sido feito nos anos 40, diante da Torre de Belém, em que teria 4 estátuas, uma em cada uma dos vértices do jardim. Era um jardim projetado pelo arquiteto do regime, que era o arquiteto Continelli Telmo, que o projetou para fazer. Entretanto, ele caiu um pouco em desgraça e as coisas foram-se protelando, e o molde da estátua acabou por ter um destino interessante. Quando se fez os 15 anos a celebração dos 15 anos do Estado Novo, ou da Revolução Nacional, como então diziam, montou-se uma enorme exposição no Instituto Superior Técnico, na altura um edifício também relativamente novo, em que estas estátuas foram colocadas diante do Instituto Superior Técnico, enfim, uma espécie de cenário com iluminação. Existem fotografias espetaculares da estátua lá diante quem quiser procure na internet encontrará, diante do IST, em que teve lá uma exposição sobre as obras do Estado Novo. Quando terminou a exposição, o molde em gesso não podia ficar na rua, foi posto num armazém do Ministério das Obras Públicas. O então Presidente da Câmara de Angra, soube da coisa, o Dr. Batista de Lima, que era um homem muito bem relacionado também com algumas das figuras mais importantes do Estado Novo, soube que o Corte Real estava ao abandono num armazém em Lisboa e resolveu trazê-lo para o colocar em Angra, mas depois também terminou o seu mandato e as coisas acabaram por ficar também armazenado, o homem. Acabou armazenado, neste caso ficou à guarda do museu, e ainda bem que ficou, e continuará, porque o trabalho que já foi feito à digitalização da obra foi digitalizada com uma máquina laser que não lhe toca, e nós vamos ficar com 2. O molde que está no museu continuará no museu e intocado, contando esta fantástica história, e a estátua que há de surgir. E a estátua há de surgir em bronze para ser colocada na rua, como era a intenção original nos anos 40. Portanto, estamos a falar de uma escultura de Canto da Maia, enfim, que já... As voltas que a vida dá, não é? É verdade, deu estas voltas todas, e estamos a chegar a um ponto em que finalmente é possível levar até ao fim um desígnio muito antigo, que andou aqui para diante e para trás, e que as coisas, enfim, tiveram estes zigue-zagues históricos todos. São como são, é mesmo assim. Esta questão e esta estátua aqui em particular, com a implicação da renovação também das espécies arbóreas que ali estão naquela ilha no Alto das Covas. E a renovação do próprio Alto das Covas, que neste momento tem grandes defeitos no pavimento e que tem ali algumas particulares dificuldades de trânsito. Pois era sobre isso que lhe ia perguntar, isso levará a uma outra reorganização total? Fazia parte. Já sabemos que a Rua do Rega, à partida, passará a dar logo à esquerda para baixo, quando as coisas estiverem mais ou menos... E há aqui a possibilidade de se instalar uma possibilidade de
reduzindo aqui este bico que está aqui acima. Aqui mesmo em frente ao Instituto Ocidente de Cultura, portanto, no fundo a ilha, não é? O que está em frente, onde em tempos teve a bomba da gasolina, tem ali sim, que faz o triângulo, sim. É possível fazer ali uma possibilidade de inversão de marcha e, portanto, permite depois uma circulação sem dificuldades, porque agora o que acontece é que quem vem aqui a subir à avenida... Mas isso será através de uma espécie de rotunda, sim, digamos bem, assim? não é bem uma rotunda, mas um sistema de rotação do trânsito, que não é propriamente... uma rotunda, mas terá um arranjo que tem a ver também com os corte-reais e que tem a ver com a colocação de uma rosa dos Juventus e eventualmente de um outro arranjo de natureza geográfica ou astronómica naquela zona. Geográfico ou astronómico é bom. Tem a ver com, eu digo isto porque tem a ver com o tempo e com os pontos cardeais, portanto é um arranjo que fica ali no chão e permite circular em torno disso, o que quer dizer que quem vier para ir para São Pedro pode dar a volta e nunca fica em contramão, como agora acontece. Se eu for aqui subindo aqui a avenida, fico em contramão em relação a quem está a virar e quem está a descer, o que obviamente, além de ilegal, para quem não é cá da terra, fica parado e não sabe o que é que há de fazer. Sim, para quem não é cá da terra dá a sensação que os nossos sinais são diferentes dos sinais no resto do mundo. Mas é que aquilo não cumpre os regulamentos mínimos ali em particular da circulação é mais automóvel. E, portanto, isso permite resolver isto. Esta parte fazia parte do estudo de trânsito que está em vigor e, portanto, é mais um passo que se dá na normalização. Perspectivas de avanço prático desta obra e pois de eu diria que isto é prognóstico reservado. Só no fim do jogo. Só no fim do jogo. E, portanto, nunca saberemos. Exatamente. Vamos saber o dia, mas a verdade é que se isto corresse bem, já devia estar feito, mas não correu bem porque tudo se atrasou. Quem vinha fazer digitalização ficou impedido de vir por causa dos confinamentos e das regras, que obviamente não era aceitável a quem vinha de fora ficar com a possibilidade de ficar 14 dias parado e, portanto, tudo isto se atrasou e a verdade é que nós chegámos à data de hoje sem ter as coisas prontas. Vamos ver se... Mas são também fruto das novas contingências, portanto. Sim, vamos tentar avançar o mais que se puder, mas se não ficar pronto, há de ficar lançado e resolvido para quem vier a seguir resolver. Já que falamos em trânsito, Presidente, uma das questões que, enfim, continua a gerar aqui pelo menos algum engarrafamento mais digno deste nome em Angra, são aquelas saídas ali do Liceu, da Praça Almeida Garré para a Rua da Guarita, junto aos bombeiros. Há alguma, enfim, feita essa observação temporal? Já estamos a falar de algo que está ali há uns 4, 5, 6 anos. Há aqui também há aqui uma intenção. Mas também. Nomeadamente nas horas de ponta de manhã e ali 4, 5 da tarde, às vezes há muita gente a passar em vermelhos e tudo isso. Nós temos 3 problemas que não são, enfim... Não são bem problemas, são 3 situações. São 3 situações que obviamente numa cidade grande seriam o normal, aqui, como estamos numa cidade pequena, não era preciso. E começando do oeste para leste, é um problema que acontece de manhã, num período muito curto, ali em torno das 8 horas, diante da Escola de São Carlos e portanto, a da Tomás de Borba. Que tem quando os meninos estão a ser deixados na escola. E tem ali um conjunto de irracionalidades que acontecem. Mesmo com aquela nova variante, continua a acontecer? O que acontece é que para-se em primeira fila, em segunda fila e já agora já vamos na terceira fila. Do civismo de cada um. E agora já vamos na terceira fila e claro que aí complica. Ou seja, cada um de nós. É como a questão da Covid, é a mesma coisa. Só se a cada nossa um parasse, responsabilidade. deixasse a criança ou o jovem e seguisse sempre na mesma faixa, as coisas resolver. Agora quando se pomos todos ao lado uns dos outros, acontece. Mas essa aí é uma questão que não é a Câmara a resolver, há de ser a Polícia de Segurança Pública, eventualmente, pelo menos a tentar. Já que estamos a falar para o público, eu fazia aqui um apelo à consciência de cada um, porque este problema resolve-se a Conga. A segunda questão é aqui o Alto das Covas, que além desta irracionalidade que falávamos há pouco na questão de quem volta para a Rua do Meio de São Pedro, tem um outro problema que é também nas horas de entrada e saída da escola, paragem em segunda e terceira fila, e aí parece que há uma solução óbvia que passa por a fazer as saídas por cima, para o lado oposto, e virar isto ao contrário, mas isso implica mudar o sinal, o semáforo que está mais para cima, para nunca se parar no semáforo e permitir entrar pela Rua da Bela Vista e resolver o assunto, mas isso está ligado... Mesmo assim não é, garantia de solução, porque mais acima basta ter 2 carros... Não, mas depois entrando por detrás e resolve o assunto, mas isso tem a ver com outro projeto que também tem tido os atrasos típicos da época em que vivemos,
que é a ligação da Rua da Queimada para cima, que permite abrir aquele lado e, portanto, fazendo fluiria de forma diferente. isto permite, ou seja, há uma solução óbvia para este problema que implica um investimento razoavelmente grande e que está projetado e preparado, mas que está à espera de vez. Razoavelmente grande porquê, Presidente? Porque, assim, de repente olhamos para aquele espaço e é não... É preciso demolir um edifício e é preciso fazer a ligação àquele troço que neste momento desce de quem está ao pé do parque de estacionamento diante do centro por detrás logo do representante da República. Exatamente, sim. E que está interrompido ali, portanto implica a ligação daquele troço até cá abaixo. E como é uma ladeira inclinada, tem ali algumas particulares dificuldades e portanto estamos a falar de um investimento razoavelmente grande e portanto é uma questão que está à espera. E depois temos esta questão da guarita, não é? Temos esta questão da guarita, que é o outro ponto de confluência. Aí foi apresentada uma proposta e foi aprovada já em Câmara de construção de um parque de estacionamento com 2 pisos naquele terreno que está vazio no canto entre o Tribunal e a Fanfarra. Um terreno, aliás, que agora está até uma parte em terra batida, não é? Exatamente, e pode ser escavado e neste momento estão a decorrer negociações. Todo aquele parque pode nascer dali uma estrutura que seja depois por fora arquitetonicamente agradável o projeto e por dentro um parque. O projeto já foi aprovado e tem 2 andares de estacionamento e em cima tem apartamentos e portanto permite também... Pensarão os abnegados sócios da Fanfarra então, e o palco vai deixar de existir de vez? Porque aquela era a zona mais ou menos do palco da Fanfarra. Estamos a falar no terreno que está da Fanfarra para os semáforos. Muito bem, para o caminho, sim. E não propriamente da Fanfarra para trás. Esse aí fica lá ao seu espaço, que aliás já foi limpo e arrumado, estava lá uma ruína feíssima. A Câmara já resolveu essa questão e está limpo. E agora estamos neste processo, também já o devíamos ter feito, Mas esse parque de estacionamento não resolve depois a questão do engarrafamento, não é? Continuando a história, muito bem. O que implica é que é preciso, com isso, voltar a criar 2 sentidos no troço, por causa da entrada e saída do parque de estacionamento, no troço daquela ruazinha que fica por trás da antiga cadeia. E, portanto, aí... Neste momento só dá, de facto, para o interior da praça. E, portanto, toda a gente que entra depois ou volta para as avenidas, nem volta para as avenidas porque é impossível ir para o lado de lá, tem que sair, tem que sair por cima. Fica a poder sair de volta para trás. E, portanto, isto permite resolver esse assunto. É o que está previsto. Poderá isto levar a alterações também nos circuitos dos transportes públicos, dos autocarros? Os circuitos de autocarros... Neste momento, muito desta alteração teve que ver também com a passagem e com a entrada dos autocarros por ali, não é? Esta era uma alteração que era essencial para resolver o problema dos perigos e dos pequenos incidentes, que podiam ser grandes acidentes, que aconteciam na Rua da Guarita com autocarros a descarregar centenas de miúdos. Sim, e a fluidez de facto melhorou... e centenas de miúdos que... com aquela indisciplina típica do que se metiam no meio do trânsito, portanto era uma zona perigosa que ficou felizmente resolvida e sem nenhuma paragem de autocarros, porque aquilo quando parava... Tirando só aqueles que com pouca falta de civismo se recordam ou se lembram, por vezes, que o supermercado até tem um parque de estacionamento nas traseiras, e que fazem questão de parar ali à porta da rua. Há sempre alguém que... Mas isso aliás, fui eu que disse. Não, eu também digo que são as irritações da nossa vida. São esses os que continuam a parar na Silveira onde não devem parar. Pronto, há sempre aqui uns que são a exceção que confirma a regra, felizmente, a maior parte das pessoas. Mas também há quem se entretenha com isso, portanto não há problema nenhum, está tudo certo. É preciso também manter essa dinâmica. Como é óbvio. Mas com esse investimento fica uma entrada pelo lado do liceu e uma saída por detrás do tribunal. O que permite fazer o circuito e voltar para trás e, portanto, esse assunto ficará devidamente e continuará a ser resolvido. Um estacionamento gratuito? O objetivo é ser um estacionamento pago, porque caso contrário não é possível fazer o investimento. E depois, portanto, uma forma de rentabilizar no fundo aquilo que será não é só isso, é de permitir a rotatividade, porque se não for assim faz-se um enorme considerando o Liceu já resolveu muito do problema de estacionamento quando criou os seus próprios parques de estacionamento atrás. Neste momento há bastante estacionamento lá para trás o estacionamento, a intenção é passá-lo todo a gratuito, porque vamos tentar concentrar o estacionamento pago quando acabar este contrato apenas no troço aqui do Alto das Covas até
até ali à Igreja da Conceição, daí para cima já não interessa muito. A questão é, o estacionamento pago não há para ninguém ganhar dinheiro com isso, porque o que se ganha é marginal. Tem a ver com a garantia de rotatividade. Se não for assim, rapidamente fica a garagem e o que aconteceu com o carro, que há bocadinho falávamos, que cortam a relva de roda, vai acontecer dentro da garagem. E o resultado é que se faz um investimento que é vultuoso e depois não se tira o rendimento. Este tipo de estruturas tem que garantir rotatividade. É só para separar, fazer o que tem que se fazer e sair dali. E andar, como é óbvio. Sim. E não fazer de, como é óbvio que de sim. garagem. Presidente, esta semana, no briefing, enfim, digamos assim, semanal que o Secretário da Saúde deu sobre a questão da pandemia, e é inevitável nós termos que falar disso, infelizmente, de 15 em 15 dias, pelo menos para já, foi colocada uma questão, Clélio Menezes, relativa ao anúncio que já aqui também falámos sobre ele, da realização, da possível realização das São Joaninas. O Secretário respondeu dizendo que não tem neste momento nenhum pedido de autorização, digamos assim, das festas, que se saiba não era também prática pedir autorização a ninguém para fazer as festas, porque elas são da competência da Câmara Municipal, como é óbvio, e das comissões que com ela trabalham nesta altura, mas percebendo obviamente a circunstância específica e a situação epidemiológica que se vive, mas também foi dizendo que obviamente não pode, com a distância temporal a que estamos, dar nenhuma resposta, como é óbvio. Bom, não se trata de uma autorização, obviamente, porque essa não é uma competência, trata-se sim de uma coordenação entre entidades que terá que acontecer quando nós estivermos mais perto e quando se perceber o que é que vai ser, porque nesta altura saber qual vai ser a situação epidemiológica no próximo mês de junho é adivinhação, e são dons que se eu tivesse dedicava-me ao Euromilhões e não propriamente a outra coisa. Como é e, óbvio, portanto, e neste momento estaríamos se calhar a falar noutro paraíso. Exatamente, a questão estaria de outra maneira. Portanto, o que acontece é que é muito cedo. O que está a ser feito, e já aqui falámos nisso há uns tempos atrás. Portanto, como é óbvio, a Câmara a avançar de facto, tendo as condições para, apresentará também o seu plano de contingência no âmbito desta organização. Altura, quando nós soubermos o que é que vai ser, nesta altura o que está a ser feito basicamente é termos aqui um plano A e um plano B, como já falámos há uns tempos atrás, um plano A em que existirá alguma coisa de físico em que as pessoas podem participar, normalmente alguns concertos obviamente fechados e controlados, e um plano B em que as São Joaninas serão desmaterializadas, os concertos serão transmitidos e faremos mais ou menos nos formatos em que nos estamos habituados nos últimos tempos. Portanto, ou seja, nós temos aqui as duas possibilidades e até podemos ter depois uma possibilidade mista, mas tudo isto apenas poderá ser, enfim, resolvido, e então falaremos em planos de contingência e coordenaremos com a Autoridade Regional de Saúde essa matéria quando nós estivermos à vista do evento, porque em janeiro falar do que é que vai ser junho é impossível. Uma das questões que curiosamente as pessoas mais têm falado, porque lá está, São Joaninas é daqueles temas que, pensando que não são muito sensíveis e muito caros, mais caros do que sensíveis propriamente a cada um de nós, terceirenses e angrenses em particular, é... Por que motivo, o ano passado, não havendo casos, a Câmara foi muito rápida a dizer que iria cancelar as festas, e este ano, estando as coisas no ponto em que estão, enfim, uns dias melhores, outros dias piores, a Câmara é logo muito rápida a dizer no princípio do ano que as vai fazer. Há alguma ponderação aqui que seja justificável, de facto? Sim, houve uma grande ponderação sobre essa matéria. No ano passado, nós estávamos no início de um processo que todos nós julgávamos que seria um processo que acabaria provavelmente no fim do verão. Havia a esperança que as coisas se resolveriam durante o ano. Sim, 2020. A esperança era que não seria possível fazer São Joaninas, mas eventualmente já festas da praia. Exatamente, e as coisas depois descontrolaram, seja, como nós conhecemos. Não, não foi descontrolado cá dentro, descontrolou no mundo. No mundo inteiro, ou seja, na altura em que se tomou a decisão de cancelar, tomou-se a decisão com o conhecimento que se tinha naquela altura e face àquilo que estava planeado. Nós tínhamos planeado apenas umas São Joaninas de natureza tradicional, com desfiles e com outras coisas que obviamente nem no ano passado, nem neste ano é pensável fazer, e portanto não havia outro remédio senão cancelar, e cancelar a tempo para evitar despesas de marchas e outras coisas que obviamente não podia acontecer. Neste ano já ninguém fala em marchas, nem em desfiles, nem coisas desse género, estamos já a falar num outro tipo de São Joaninas. Este tempo permitiu-nos, por um lado, conhecer melhor como é que as coisas funcionam do ponto de vista da pandemia e daquilo que é expectável, e permitiu-nos também projetar umas São Joaninas adaptadas aos tempos em que vivemos, em que obviamente não podem ser aquelas que nós tínhamos pensado para 2020, tem que ser umas São Joaninas, enfim, específicas para 2021. E por outro lado também, eventualmente, quando se tomou a decisão de prosseguir, teve-se em consideração duas questões. Uma, a questão da vacina. Na altura tínhamos uma esperança que infelizmente se está
a desfazer. A arrastar, E exatamente. que está a desfazer a esperança de que quando chegássemos a meio do verão já teríamos uma percentagem razoável da população vacinada, algo que... Aparentemente o efeito benéfico dela não é mau, julgar pelo menos por aqueles casos que vêm, por exemplo, como Israel, onde Sim, as coisas não, até não têm sido efetivamente. a vacina claramente Tenha demorado funciona. muito tempo a chegar face àquilo que eram as expectativas Pois, iniciais, o que ou também seja, é normal, não é? nós na altura tínhamos uma esperança que por esta altura já teríamos muito mais gente vacinada do que aquela que temos, e infelizmente também aí a evolução das coisas não tem sido positiva, antes pelo contrário, a vacina tarda em aparecer e as coisas não se estão a resolver como nós queríamos. E a segunda questão, que também pesa muito nesta questão, tem a ver com a promoção. Nós levámos década a promover as São Joaninas, criou-se uma marca, uma imagem e uma dinâmica, e 2 anos de paragem são extremamente gravosos, faz-nos recuar provavelmente vários anos na notoriedade que este evento tem a nível nacional e a nível internacional. Portanto, nós não podemos desaparecer, porque há aquele ditado que diz que quem não aparece esquece, e portanto é preciso aparecer. Se não pudermos aparecer com concertos ou, enfim, com público presente, devemos de aparecer por outra via, mas temos mesmo que aparecer, porque caso contrário vai-se perder muito do trabalho que foi feito ao longo de Sim, não só do ponto de vista daqueles 10 dias, mas do ponto de vista de toda a promoção turística do Concelho de Angra e da Ilha Terceira que é feita do próprio evento. É preciso não esquecer que são dezenas de milhares de pessoas que vêm a esta cidade ao longo do período das São Joaninas. Claro que a maior parte são oriundos da ilha, mas só aqui dos nossos vizinhos de São Miguel são uns 3 a 4 mil pessoas que vêm, e obviamente com um número, enfim, também muito elevado, muito perto disso, vindo das Américas e do Canadá. E portanto aí estamos a falar numa promoção que não pode ser perdida e uma dinâmica que não pode ser descurada. Portanto, estas questões têm esta envolvência e convém não sermos ingênuos em torno disto, porque de facto, se não marcarmos este território, vamos voltar vários anos atrás, porque quando as coisas normalizarem, vamos ter que começar outra vez. Quase do zero, no fundo, não é? Imagino eu, mesmo para terminar, Presidente, sei que tenho outros compromissos e não lhe quero roubar mais tempo, mas imagino eu que, perante o anúncio da eventualidade de realização das São Joaninas, consoante e frisando sempre isso, a situação epidemiológica que se vier a registar nos próximos meses e em particular até o mês de junho, imagino eu que de repente, sendo a Câmara, no fundo, a principal entidade promotora de umas festas com a dimensão das São Joaninas, toda esta minha gente de comissões de império, de comissões de festas de freguesia, já lhe tenham tirado o juízo, porque também querem fazer as suas. E ainda bem que como sim. É que se gera e ainda bem coisas? que sim, e nós queremos que aconteçam coisas, nós não vamos ficar o resto da vida aqui parados. Obviamente queremos que isto tudo seja feito com segurança e que as pessoas pensem bem no que estão a fazer, mas há que pensar, por exemplo, no que fazer já em muito pouco tempo no Espírito Santo. Pois, esta semana foi tomada uma decisão entre ouvidorias e comissões de império e irmandades na praia. Em Angra não há ainda para já nenhuma decisão. Já houve? Nós somos menos publicitários do que os nossos Muito vizinhos. bem. Mas já tínhamos... Estava baseado em declarações do padre Ricardo Henriques, dizia que não tinha sequer nenhuma reunião agendada com as comissões. Já tínhamos feito uma reunião com as juntas de freguesia há umas semanas atrás, em que esta matéria foi discutida, e já houve também contactos no sentido de resolvermos a questão como fizemos no ano passado, em que se fez a distribuição do pão, do vinho e em alguns casos... Digo-lhe, aliás, morando na Feteira há muitos anos, foi a primeira vez que tive direito a receber bolo à minha porta, o que fica registado e agradecido. Então, provavelmente, tudo se encaminha para que este ano se repita. Com tantos anos, meu Deus! Pronto, mas a questão é que este ano gostaríamos de ir um bocadinho mais além. E gostaríamos que, obviamente sem cortejos e sem ajuntamentos, mas que a cerimónia religiosa da coroação nas freguesias em que é tradição, com as regras que estão em vigor para a missa, se façam com todas as cautelas e com toda a segurança, e que haja pelo menos alguma memória da parte religiosa da questão e que não fique tudo reduzido a simplesmente uma carrinha a distribuir pão e vinho. Portanto, vamos tentar melhorar um bocadinho. O ano passado foi assim uma espécie de improviso face à emergência da questão. Surgiu algo de novo e nós adaptámos todas as circunstâncias com a maior rapidez possível. Que nos adaptar e fazer uma coisa. Este ano pensámos fazer algo um bocadinho melhorado, estamos a trabalhar nisso, no sentido em coordenação com as respectivas irmandades e com as respectivas comissões, fazer o que for possível com segurança e fazê-lo bem feito. Em relação às festas, pois... nós, mais uma vez, aquilo que há bocadinho disse para as São Joaninas, caso a caso, tempo a tempo, terá que ser sempre assim.
esta semana ou hoje as coisas estão assim, amanhã podem estar completamente ao contrário, portanto não há previsões e portanto isto tem que ser tudo resolvido. Sim, esperemos que depois dos amigos, as amigas tenham tido um pouco mais de juízo na passada quinta-feira, não é? Como é óbvio. Tudo as pessoas tenham aprendido com os erros e é preciso termos as cautelas necessárias para que não haja acidentes, nem haja problemas. Nós já temos que chegue e não precisamos de os criar, portanto é preciso cumprir as recomendações da Autoridade Regional de Saúde com todo o rigor e é preciso ter o bom senso e, enfim, a capacidade de perceber que estamos a falar de algo muito sério e que não afeta apenas quem prevarica. Infelizmente, quem prevarica, obviamente que é afetado, mas depois um conjunto de pessoas que não tem nada a ver com o evento acabam por ser afetadas e, em alguns casos, gravosamente afetadas. Portanto, estamos a falar em algo que é uma responsabilidade muito grande e, portanto, é essencial que se cumpram essas recomendações e que não se faça aquilo que não pode nem deve ser feito. Agora, em função da evolução dos tempos e com planos de contingência devidamente aprovados e devidamente pensados, pois teremos que ir fazendo o que temos que fazer, de forma que a segurança de todos se mantenha. Tantas vezes aqui temos feito esse apelo, renovámo-lo, como é óbvio, no fim deste Angra em Revista de 30 de janeiro de 2021, quase que, não vou pedir pelo amor de Deus, mas dizendo a cada um daqueles que nos ouve a esta hora, se já não quiser saber dos outros, ao menos que se preocupe consigo e que cumpra o mínimo daquilo que está recomendado pelas autoridades de saúde. Professor Alan Menezes, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez marcamos encontro já para fevereiro, daqui por 15 dias. Foi o Angra em Revista deste sábado. Desejo a todos a continuação também de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.